Antes de anunciarmos o próximo painel, eu quero agradecer a presença de Sua Excelência, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Flávia Simões Falcão, que está aqui na plateia nos prestigiando. Muito obrigada. Agora, o painel intitulado Direitos Sexuais e Reprodutivos, e convidamos a senhora Manuela Dalpós, estudante de Direito na UNB e membro da Advocata, para presidir a mesa. Convido para compor a mesa as doutoras Zilka Teodoro, advogada e ativista dos direitos das mulheres negras, Paula Pessoa, assessora de ministro do Supremo e doutora pela UFPR, e Raquel Andrade, assessora de ministro do Supremo, professora e mestre pela URJ. Bom dia a todos. Agradeço a presença da mesa, a presença de todos. Agradeço ao Elas Pedem Vista pela oportunidade de estarmos aqui discutindo sobre o tema direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, um tema extremamente relevante que muitas vezes é visto com repressão, repulsa, e ele definitivamente deve ser discutido dentro da universidade. Apresentando a mesa, temos a doutora Raquel, assessora de ministro da STF, professora e mestre pela UERJ. Temos aqui a Paula Pessoa, também assessora de ministro do STF, professora e doutora pela UFPR. Temos Zilka Teodoro, advogada e ativista dos direitos das mulheres negras. Agradeço a presença de todas aqui. Muito obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês para discutir, dentro da universidade, esse tema tão importante. Passo agora a palavra para a doutora Raquel. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de começar, eu queria agradecer, primeiramente, as meninas da Elas Pedem Vista, as meninas da Advocata, né, na pessoa da Luana, as meninas da Torre Comunicação, que eu estou vendo aqui, e as Supremas, né, que é o apelido carinhoso para as assessoras que embarcaram nesse projeto junto com a gente e que fizeram com que isso tudo fosse possível, né? Porque só através do esforço conjunto a gente conseguiria fazer um evento como esse, e tão representativo, né, para comemorar os 30 anos da Constituição, em que é um evento essencialmente organizado por mulheres e cujos palestrantes também são todos mulheres, né? Bom, e por último eu queria agradecer também a vocês, né, por terem vindo aqui nessa manhã de segunda-feira e prestigiar o seminário que foi organizado com muito carinho. E se não fosse a presença de vocês, esse evento também não teria o sucesso que ele está tendo, né? Bom, dentro dessa mesa de direitos sexuais e reprodutivos, as meninas que vão prosseguir na fala vão abordar a temática do aborto. Então, coube a mim tratar da questão da proteção à maternidade sob o ponto de vista dos incentivos tributários. Por que essa escolha, né? Primeiro, porque é a minha especialização e a minha área de atuação. Então, eu tentei fazer uma espécie de ponte entre o direito tributário, o direito do trabalho e o direito constitucional, tá? E também porque eu entendo que esse debate está essencialmente conectado à questão do aborto. Porque se nós tivermos uma política efetiva de proteção à maternidade ou de proteção à família, evidentemente, né, o segundo debate não vai ser tão intenso ou tão necessário, né, quanto o primeiro. E até, talvez por isso, o rearranjo, né, porque eu tinha programado de falar por último, mas, pela lógica, é melhor que eu fale primeiro. Bom, e, em segundo lugar, eu queria também explicar melhor a escolha do tema, porque conversando com a Nina, que vai, vai apresentar de tarde, né, sobre a minha proposta de painel, eu acabei chegando à conclusão
de que é mais adequado hoje, depois de 30 anos da Constituição de 88, você falar, ao invés de falar proteção à maternidade e incentivos tributários, falar de proteção à família e incentivos tributários, né? Porque a maternidade ela costuma ser vista como uma questão exclusiva da mulher. E, na verdade, não é bem assim, né? Pelo contrário, a maternidade é uma questão que interessa a família e a sociedade em geral. Aliás, a natalidade ela é uma questão que tem um alcance muito mais amplo, né? Proteção ao nascimento é dever e é de interesse de todo o Estado. Então, eu dividi a minha abordagem em 2 pontos que eu reputo essenciais. Primeiro, política de proteção à família através de incentivos tributários concedidos a empregadores de mães, né? Tanto as mães genitoras quanto as adotantes. E, essencialmente, vou falar da licença maternidade ou licença parental, como você tem em outros países. E o segundo ponto é que é uma forma de incentivo mais indireto, que são os incentivos fiscais concedidos aos progenitores, como uma forma de proteção à família. E aí, basicamente, vou tratar da possibilidade de dedução de gastos com educação, da base de cálculo do imposto de renda, mas não é esse o meu foco, porque pesquisando eu acabei desviando a atenção para um assunto que eu acho mais relevante ainda, que é a questão dos incentivos ao fornecimento de creches pelas próprias empresas empregadoras. Tá? Então, são esses 2 pontos que eu gostaria de tratar aqui brevemente. Bom, em relação à licença maternidade, né, a nossa Constituição, lá no inciso 18 do artigo 7º, expressamente prevê uma licença remunerada de até 120 dias para a mulher, né? Em contrapartida, o inciso seguinte trata da licença paternidade, mas sem trazer o prazo, né? Deixa isso para que a lei fixe. E, no caso, a lei hoje permite uma variação, né, de 5 a 20 dias para a licença paternidade. No caso da licença maternidade, são 120 dias custeados pela Previdência Social. E depois prorrogados para mais 60 dias. Tá? Então, formas de custeio. O custeio do salário maternidade, nos 120 dias, ele fica a cargo da Previdência Social. Agora, a prorrogação, que foi posteriormente aprovada pela Lei 11.770, de 2008, essa lei ela trouxe o programa Empresa Cidadã, de modo que permite uma prorrogação de até 60 dias da licença maternidade e de até 15 dias da licença paternidade. Ou seja, no total, você tem 120 mais 60, 180 dias para a mulher, e 5 mais 15, totalizando 20 dias para o homem. Só que esse programa Empresa Cidadã, primeiro, ele exige que ambos sejam contribuintes da Previdência, tanto o homem quanto a mulher. Segundo, ele não é um programa à disposição de todas as empresas. Por que isso? Porque ele, vinculado a esse programa, há uma espécie de incentivo fiscal, de modo que o custeio do salário pago à empregada durante esses 60 dias da prorrogação vai ficar a cargo do empregador. Mas o empregador pode deduzir estes valores da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? Vai poder compensar esse salário que ele está pagando nesses 2 meses a mais na base de cálculo do imposto de renda. Na verdade, a lei trata isso como um benefício, mas não é propriamente uma vantagem financeira para a empresa. É mais uma não oneração, e não um incentivo propriamente dito. Isso é um ponto até que eu vou comentar mais à frente como uma reflexão. Bom, qual foi a ideia dessa prorrogação? A ideia era justamente compatibilizar essas campanhas de amamentação do Ministério da Saúde, todas indicando que o período mínimo de amamentação deveria ser de até 6 meses,
E, ao mesmo tempo, você tem na Constituição uma previsão de licença maternidade de até 120 dias. Né? Como compatibilizar o dispositivo constitucional com esse requisito médico, né, de amamentação até os 6 meses. Então, foi feito um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, estendendo essa prorrogação, mas esse benefício fiscal que eu acabei de mencionar, ele só pode ser fruído pela pessoa jurídica empregadora que seja optante pelo lucro real na tributação do imposto de renda. Ou seja, eu tenho empresas que são tributadas pelo lucro real e tenho empresas que são tributadas pelo lucro presumido, ou seja, é feita uma espécie de estimativa do imposto de renda que vai ser pago, que são a maior parte das empresas do Brasil. Né? Além disso, ficaram de fora desse benefício as empresas do Simples Nacional, que também representam uma parcela significativa das empresas brasileiras. Então, é um benefício que eu diria que é louvável, realmente. Ele se estende às mães e aos pais adotantes também, o que é outra iniciativa louvável, que foi trazida pela Lei 12.010, de 2009. Porém, ele tem alguns pontos de crítica que eu gostaria de salientar aqui. A primeira é justamente essa questão de não ser um benefício geral, não estar vinculado a um benefício geral, de modo que eu deixo de fora grande parte das empresas brasileiras, que são as empresas do Simples e as optantes pelo lucro presumido. E isso poderia levar, né, e até, a meu ver, conduz a uma violação à isonomia. Porque por que a empregada de uma empresa optante pela tributação, pelo regime de tributação do lucro real, pode ter esse benefício de prorrogar por mais 60 dias a licença maternidade, e por que essa mesma empregada, se for contratada por uma empresa cuja apuração do imposto de renda se dá pelo lucro presumido, ou uma empresa optante pelo Simples Nacional, não vai poder fruir dessa prorrogação da licença maternidade. Então, me parece aí que eu tenho uma questão muito sensível em relação à violação à isonomia. Esse é um ponto. O segundo ponto... eu tinha separado aqui um projeto de lei, que é o projeto de lei 8.335, de 2017, que está em tramitação no Congresso Nacional e que visa justamente estender esse benefício para todas as demais empresas e não só para as optantes pelo lucro real. Tá? Ele ainda está tramitando, ele é de 2017, e desde novembro de 2017 ele está em uma das comissões da Câmara, mas já foi aprovado pelo Senado. Me parece uma iniciativa louvável e que melhor atenderia a isonomia e a Constituição de 88, mas ainda está tramitando. Enfim, fora essa primeira questão dessa quebra de isonomia, tem um segundo ponto, que é esse benefício, esse programa da empresa cidadã, ele não é propriamente uma vantagem financeira. Na verdade, só tem uma não oneração, né? Não há uma oneração do empregador pela extensão da licença maternidade. Então, não se trata propriamente de um estímulo. Segundo ponto, há uma discussão, né, e aí a gente até brinca que em direito tributário tudo é discutido, e é mesmo. Há uma discussão em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre esses valores pagos durante a licença maternidade, que é o chamado salário maternidade. Ou seja, eu tenho, então, uma política pública de proteção à família e à maternidade, e, ao mesmo tempo, eu tenho o Estado retirando uma parte desse benefício, dessa remuneração integral, através da tributação pela contribuição previdenciária. Isso é uma discussão que teve uma vitória recente no STJ, mas ela ainda pende de solução definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma ADI em vigor, em trâmite, né, sem nenhuma decisão, que é a ADI 5626, de relatoria do ministro Celso Mello, e eu tenho uma repercussão geral relativa ao tema, sob a relatoria do ministro Barroso.
no RS 576967. Ou seja, me parece uma incongruência, né? Ou o Estado ele está protegendo e tutelando a maternidade e a família, ou ele está retirando uma parte do benefício. Não faz sentido, pelo menos na minha visão, que haja essa incidência, mas isso é uma questão que ainda vai ser decidida pela Suprema Corte. E aí um ponto que eu queria destacar, e aí eu trouxe até um gráfico para ficar um pouquinho mais palatável. Bom, na verdade, foi só uma tentativa de tornar o assunto um pouco mais palatável, né? Porque tributário não é um assunto de gosto geral. Enfim, mas eu quis só trazer para que a gente possa visualizar como funciona a licença maternidade ao redor do mundo. E aqui é a licença maternidade remunerada. Tá? Então, por exemplo, atualmente, as maiores licenças de maternidade estão em países da Europa. Eu trouxe aqui como exemplo o exemplo da Croácia. Na Croácia, as mães têm 410 dias de licença, com 100% do salário garantido nos 6 primeiros meses. É a maior licença do mundo. Em contrapartida, o Reino Unido tem 52 semanas de licença, das quais 39 são remuneradas parcialmente. Então, a remuneração não é integral. Na Bulgária, por exemplo, são 59 semanas, das quais 46 são integralmente pagas. Enquanto Holanda e Espanha, por exemplo, garantem 16 semanas com 100% de remuneração. Então, há realmente uma... Não há um consenso em relação à licença maternidade ao redor do mundo. Eu só comprovo que isso é um assunto bem complicado. Em compensação, na América Latina, como vocês podem ver, o Brasil ele tem uma posição de destaque, já que temos 120 dias prorrogáveis até 180, com 100% da remuneração. A gente só pede para o Chile e para Cuba. No Chile e em Cuba, eles têm 156 dias de licença maternidade, com 100% do salário garantido. São os únicos 2 países da América Latina que superam o Brasil nessa questão. E os Estados Unidos, por incrível que pareça ou não, né, depende da expectativa do ouvinte, não tem a licença remunerada para a mulher. São 84 dias, né, ou 12 semanas de licença, mas não há remuneração para a mãe nesse período. O que é alvo de intenso debate nos Estados Unidos em relação a essa questão da maternidade, sobretudo num país em que a natalidade não é tão alta quanto no Brasil, né? E os Estados Unidos, ele aqui fica comparado com países da Ásia e da África, como é o caso da Malásia e do Sudão, que são considerados os piores países em termos de licença maternidade, né? Bom, e só para acrescentar, a Organização Internacional do Trabalho, ela prevê um mínimo de 14 semanas de licença maternidade, sendo que o salário deve ser assegurado em pelo menos 2/3. Essa é a recomendação da OIT. E o Brasil segue. Agora eu questiono, e a questão da licença para o casal homoafetivo ou para o caso de um adotante, de um homem adotante solteiro, ou no caso mesmo do pai, numa hipótese em que a mãe tenha falecido logo após o parto? Como é que fica essa questão? Bom, essa questão também foi tutelada pelo direito, e os casais homoafetivos têm os mesmos direitos que os casais hétero, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011. Isso passou, inclusive, ao status legal a partir da Lei 12.873, de 2013, que alterou as regras relativas ao salário e maternidade, tanto no âmbito trabalhista quanto no âmbito previdenciário, estendendo esse benefício aos adotantes, mulher ou homem, sendo que apenas um dos adotantes pode fruir da licença maternidade, que aqui, no caso, me parece mais uma licença parental, né? E aí eu pergunto, diante desse cenário, não faria mais sentido, ao invés de nós termos uma licença maternidade, nós temos uma licença parental partilhada entre os progenitores? Será que isso não contribuiria para reduzir
o preconceito na contratação de mulheres dentro do mercado de trabalho, me parece, e eu sou uma entusiasta dessa causa, que o ideal seria realmente esse. Eu não vejo óbice a que isso seja proposto através de emenda constitucional, já que os 120 dias garantidos à mulher estão expressamente previstos no inciso 18 do artigo 7º. Inclusive, há uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC número 16 de 2017. Ela foi proposta pela senadora Vanessa Graziotin e outros parlamentares, a fim de que a licença maternidade prevista na Constituição possa ser compartilhada entre o casal, de modo que o pai, os progenitores, o pai ou a mãe, ou enfim, os pais ou as mães, decidam como deve ser tirada essa licença. Se quem vai tirar, ou se um vai tirar 2 meses, o outro vai tirar os outros 2 meses. Me parece que isso é uma decisão muito mais compatível com os objetivos de proteção da mulher dentro do mercado de trabalho. E aí eu cito aqui como exemplo a Dinamarca. Na Dinamarca, a licença ela é compartilhada. Então, por exemplo, antes da criança nascer, a mãe já pode solicitar a licença por 4 semanas, antes do parto. Depois que o bebê nasce, a mãe tem direito a 14 meses de licença, 14 semanas, perdão, e o pai tem direito a 2 semanas. Passado esse primeiro prazo, o casal tem 32 semanas para utilizar de forma mais flexível, né? O que me parece que é muito louvável, né? Por que isso não poderia ser implementado aqui? Bom, essa PEC ela está em trâmite e, desde outubro do ano passado, ela está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Congresso. Não houve evolução quanto a isso, né? E aí, no próximo gráfico, que é o que já está... Bom, esse próximo gráfico que eu trouxe para vocês é em relação à posição do Brasil. Eu não sei se vocês acompanharam, mas no Fórum Econômico Mundial de 2017, houve um ranking de igualdade de gêneros e o Brasil ficou na 90ª posição dentre 144 países. Tá? O que aconteceu aqui foi pior, né, do que o Brasil estar numa posição não muito vantajosa. Porque o Brasil ele não só não evoluiu, como ele regrediu. E é justamente isso que o gráfico mostra. Enquanto o mundo teve um pequeno acréscimo em relação ao combate à desigualdade, uma pequena evolução, o Brasil, ao contrário, regrediu. E aí eu pergunto quais seriam os motivos para isso. Me parece que são vários, não é um isolado, há um conjunto de fatores, e aí não só envolvendo políticas públicas, mas também uma conscientização por parte da sociedade de que essa questão da maternidade ela não é uma questão só da mulher, mas é uma questão da família, uma questão de todo o Estado e das próprias empresas e dos próprios empregadores. Porque mulheres satisfeitas, trabalhando com seus filhos, tendo educação adequada, elas terão uma produtividade maior, trabalharão despreocupadas, e isso há comprovações que eu vou citar mais à frente, né, em outros estudos aqui. Enfim, mas o fato eu continuei pesquisando e encontrei um estudo mais recente, feito pela uma empresa de consultoria, que é a Oliver Wyman. O estudo se chama O Ciclo de Vida do Gap de Gêneros. E dentro desse estudo foram trazidas algumas questões que poderiam explicar esse decréscimo do país no ranking, né? Mas o mais interessante do estudo é justamente as propostas que ele traz em relação a isso, né? As propostas de melhoria. Tá. Bom, eu disponibilizo mais à frente, se vocês quiserem. Bom, quais foram as propostas principais? Primeiro,
a adoção da licença parental compartilhada, o suporte pós-maternidade e a questão da flexibilidade. Foram os 3 pontos principais que foram trazidos por esse estudo, da Oliver Human, a fim de garantir uma redução da desigualdade na participação feminina dentro do mercado de trabalho. E aqui é um outro ponto interessante, porque eles não limitam a questão da desigualdade à desigualdade salarial, mas vão mais além. A questão da desigualdade aqui é tratada num outro patamar, que é justamente olhando para a ausência de mulheres em posições de liderança no mercado e para o caso das demissões após o retorno da licença maternidade, que é também uma questão muito sensível. E aí me parece que esses 2 pontos finais em relação ao suporte pós-maternidade e a flexibilidade, eles se linkam com o próximo ponto que eu vou brevemente aqui tratar. E trago ainda mais um outro estudo, que foi liberado em 2017, da Escola Brasileira de Economia e Finanças, da FGV. Esse estudo foi elaborado pela professora Cecília Machado, em conjunto com o aluno dela, o doutorando Valdemar Neto, e é bem interessante, porque ela pegou dados do Ministério do Trabalho, de 2009 a 2012, parando o estudo em 2016, e concluiu que, das 247.455 mulheres com idades entre 25 e 35 anos, no momento do afastamento, depois de 12 meses do início do benefício, 48% delas estariam fora de seus postos de trabalho. Ou seja, quase metade das mulheres não estão mais trabalhando depois do início da licença maternidade. É claro que nem todos esses casos se tratam de demissões sem justa causa. E até mesmo os que tratam de demissões sem justa causa, pode haver aí um acordo, tendo em vista os benefícios do FGTS. Mas, de todo modo, isso é um número representativo que merece um estudo mais aprofundado. E eu não encontrei estudos mais profundos em relação a essa questão, a não ser esse da FGV, muito bem feito. E aqui a própria Cecília Machado, a professora que faz o estudo, acaba concluindo que, apesar da licença maternidade ela ter sido um sucesso, ela acaba não conseguindo reter a mulher no mercado de trabalho a longo prazo. Então, ela cumpre o seu papel, né, de manter a mulher no mercado de trabalho logo após o parto, mas esses efeitos não se prolongam no tempo. Então, a conclusão dela são necessárias mais políticas, outros tipos de políticas públicas de proteção à maternidade, ou melhor, à família. E eu cito aqui, porque eu achei interessante, eu estava assistindo ao documentário do Netflix, o Explaining, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, né? O episódio de setembro tratava justamente da desigualdade. E por que as mulheres ganham menos no mercado de trabalho? E na ocasião, a Hillary Clinton estava falando sobre o assunto e chamou a atenção para uma revista de consultoria da década de 80 nos Estados Unidos, que dava conselhos sobre decoração em ambientes de trabalho. Essa revista recebeu uma carta de uma pessoa perguntando como poderia decorar o ambiente de trabalho, porque ela havia sido promovida. E a resposta foi a seguinte: bom, pelas suas iniciais, não sei dizer se você é homem ou mulher. E a resposta dependerá disso. Se você for homem e estiver pensando em decorar a sua sala de trabalho, coloque foto da sua família e dos seus filhos, porque vão depreender que você é um bom provedor. Se você é mulher com filhos e pensa em decorar a sua sala de trabalho, não coloque fotos da sua família, pois entenderão que você não consegue se concentrar nas questões de trabalho. Isso é só para ilustrar como o preconceito com a mulher no mercado de trabalho, ele é diretamente influenciado por questões afetas à maternidade, que, na verdade, são um problema de todos. E o segundo ponto, que eu acho que vai um pouco além da questão relativa à licença maternidade,
são os incentivos aos progenitores, incentivos fiscais. E aí eu estou falando da dedução de gastos com educação, da base de cálculo do imposto de renda. Eu acho que aqui quem declara imposto de renda e tem despesas altas de educação deve saber que pode deduzi-las até o limite legal. Mas eu vou mais além. Por que só gastos com educação são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, né? Será que outros gastos inerentes à maternidade ou à condição de nascimento poderiam também ter a dedução autorizada? Me parece que sim. E eu acho que o ponto mais sensível ainda, será que não seria mais interessante conceder incentivos fiscais para os empregadores, pessoas jurídicas, para que eles fornecessem creches no ambiente de trabalho? Porque é inegável que o fornecimento de creches pelas empresas empregadoras é um estímulo para que a mulher continue no mercado de trabalho. E, com relação a esse ponto, eu trouxe aqui o último gráfico, e já encerrando, tem um estudo recente também de um braço do Banco Mundial, que é a International Finance Corporation. Eles fizeram um estudo interessante, e com estudos de casos de diversos países, sobre essa questão das políticas de suporte pós-maternidade fornecidas por algumas empresas. E, dentre elas, estão creches no trabalho, parcerias com creches privadas, áreas de amamentação, licença paternidade e outros incentivos que façam com que os pais participem ativamente da criação dos filhos, horários flexíveis e colônias de férias. E esse estudo acabou concluindo que, com essas políticas, esse investimento em políticas, ele representa um ganho não só para o trabalhador, mas para a própria empresa. Ou seja, todos ganham. É curioso que teve um caso, e depois, se vocês tiverem curiosidade, eu disponibilizo a palestra, vocês vão ver no link que eu coloquei. Um banco japonês comemorava que 90% das funcionárias continuaram trabalhando após a licença maternidade. No caso do Brasil, uma indústria alimentícia foi analisada. Foi o caso da Bauducco, não sei se há problema de mencionar aqui, mas como é um exemplo positivo, eu acho que é uma boa. No caso da Bauducco, se constatou que as mulheres, eles fizeram um convênio com uma creche, e que, nesse caso, as mães cometeriam menos erros e não teriam faltas frequentes, de modo que a produtividade teria sido aumentada. Então, já finalizando aqui, eu fiz essa exposição no intuito de chamar a atenção para o fato de que a licença maternidade, os incentivos à maternidade, do ponto de vista fiscais, ou mesmo outros, eles não são questões exclusivas da mulher. Eles são questões que afetam a família e a sociedade em geral. E, conforme comprovado aqui, todos ganham. Com isso, eu encerro minha participação aqui nesse painel. Muito obrigada, Raquel, pelas palavras, pela reflexão, pelo conteúdo trazido. Passo a palavra agora para a doutora Paula Pessoa. Bem, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Muito obrigada por ainda estarem aqui. E isso demonstra o interesse e a importância desse evento e dos debates que aqui estão propostos, já que vocês ainda meio-dia estão aqui para poder discutir com a gente sobre essa questão do direito das mulheres, aqui especificamente nesse painel sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Antes de iniciar, não tem como deixar de fazer um agradecimento de público aqui a esse projeto de união que houve entre o Elas Pedem Vista, as mulheres que compõem o Elas Pedem Vista, que já tem um projeto maravilhoso para poder justamente demonstrar essa posição de destaque que a mulher tem que ser ouvida no debate público e nas ações do próprio direito, como também essa comunhão essa convergência de ideais com as assessoras do Supremo Tribunal Federal para poder fazer essa coordenação científica e trazer e colocar em pauta, nesse momento histórico que a gente está, de discussão dos 30 anos de efetivação desse projeto constitucional de 88, pauta questões, na verdade, atreladas aos direitos das mulheres, atrelada ao direito das mulheres, e não só
questões atreladas aos direitos das mulheres, que não sempre e muito raramente tem painéis específicos nos grandes congressos de direito constitucional, ainda uma pauta ainda reservada. O propósito também é de expor quem está debatendo sobre essas questões, de trazer as vozes do constitucionalismo feminista e as vozes de todas as mulheres que trabalham, seja no campo acadêmico, quanto também no campo profissional da prática jurisdicional, essa comunhão de perspectiva acadêmica, teórica e da prática jurisdicional. Então, fica aqui meu agradecimento a esse projeto, que é só, digamos, a primeira edição, que tem a pauta tomada por esse dia e que a perspectiva de que ele dure sempre, que a gente tenha renovações de edições nos próximos anos. Especificamente aqui me incumbe nesse painel, ao falar dos direitos sexuais e reprodutivos, especificamente a questão da DPF 442, e daí eu vou explicar o que significa, embora creia que quase todos aqui tenham, digamos, condições e sabem o objeto específico dessa DPF, e dentro dessa questão vou abordar especificamente o papel da audiência pública que ocorreu nessa DPF. Vou trazer aqui uma abordagem processual constitucional, que é um pouco meu local de fala, que é do direito processual constitucional e do direito processual civil, mas ao trazer isso e ao trazer as especificidades aqui da questão procedimental da audiência pública e da próprio papel da jurisdição constitucional na implementação, e mais que isso, e primeiramente, em uma democracia constitucional, na discussão de um tema que até então não estava posto às claras no debate público, por meio da audiência pública, que é especificamente dentro do contexto dos direitos sexuais e reprodutivos, o direito ao aborto por decisão da mulher. E essa questão, essa temática do direito ao aborto por decisão da mulher, a doutora Ilka aqui, e antes disso, só dizer da minha alegria e satisfação de compartilhar essa mesa com uma grande amiga minha, a doutora Raquel, assessora também lá no Supremo, e a doutora Ilka, que tive a oportunidade de conhecer nesse momento, que vai abordar mais especificamente a questão do direito material e das discussões em volta do que significa esse direito ao aborto por decisão da mulher, enquanto que eu vou abordar mais um pouco esse aspecto procedimental. Bem, a DPF 442, que foi ajuizada em março desse ano, que foi ajuizada por um partido político que, portanto, tem legitimidade para tanto, para levar questões para a arena da jurisdição constitucional, para que o Supremo Tribunal Federal enfrente. Essa DPF tem por objeto a discutir a não recepção do artigo 124 e 126 do Código Penal, que, na verdade, a proposta é de que que esses artigos não foram recepcionados pela ordem constitucional vigente com relação à possibilidade da interrupção voluntária da gravidez nas 12 primeiras semanas. Essa que é a proposta da ADPF 442. A ministra sorteada, relatora a ministra Rosa Weber, que está conduzindo essa DPF, justamente por conta dessa temática, que até então não tinha sido claramente ajuizada como objeto principal, mas que, em 2017, eu não vou lembrar agora especificamente qual foi o mês, que teve uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal na primeira turma em sede de habeas corpus, onde se tratou essa questão da interpretação conforme desses artigos, ou mesmo a não recepção, que significa dizer que se tratou, só que de forma lateral, porque foi uma questão secundária ao que se estava debatendo naquele habeas corpus, é uma forma de sinalização que a gente poderia colocar, sinalização de um órgão fracionário da primeira turma para dizer, olha, essa questão comporta uma releitura, ou possíveis interpretações constitucionais distintas da que até então temos, se é que até então isso realmente estava na pauta e de discussão da jurisdição constitucional especificamente. E isso foi decidido pela primeira turma, mas como uma questão, como eu falei, na fundamentação do habeas corpus foi uma questão secundária, mas já foi uma grande sinalização. E já teve alguns argumentos explorados no habeas corpus de relatoria do ministro Roberto Barroso, e que, nesse ponto, foi acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Edson Fachin. Essa é uma primeira decisão, que já teve uma discussão muito grande, à época, por noticiar e colocar em pauta essa discussão de possíveis interpretações constitucionais sobre esse assunto. Se a questão da igualdade de gênero, se a questão do papel das mulheres, se a questão dos direitos sexuais já é uma pauta que incomoda toda a ideia de uma sociedade homogênea e que já se basta, que já está finalizada, que nada precisa ser alterado,
a ideia dos direitos reprodutivos traz mais complicações ainda. E por que traz mais complicações e traz mais divergências, dissidências e dissidências de desacordos profundos na sociedade? Porque significa você colocar em pauta, quando você fala de direitos reprodutivos, o poder de decisão da mulher, de poder conduzir planejamento familiar, de poder tomar iniciativa e conduzir sua própria vida. E com os direitos, a pauta dos direitos reprodutivos deixa isso totalmente claro. Isso afronta toda uma noção de concepção homogênea de família que se tenta defender por uma determinada maioria, que se diz que tem uma maioria da sociedade. Então, por conta disso, isso já foi muito discutido, e por um segundo fundamento, porque essa decisão em sede de habeas corpus foi tomada em um órgão fracionário e dentro do Poder Judiciário, para dizer, não, o Poder Judiciário não é o locus de discussão dessa questão. Essa é uma questão de política e, portanto, só quem pode tratar sobre isso é a democracia, o espaço de formação da decisão política majoritária representativa, ou seja, no parlamento. E isso é um ativismo exacerbado do STF, que ele não poderia ter, então, colocado esse pauta. Mas veja que, até então, foi uma questão incidental, de fundamentação da decisão, explanada de forma com alguns argumentos, e já teve toda essa discussão em torno. Talvez por conta disso, e daí a gente não, pelo menos eu não tenho como saber as razões e a oportunidade, o momento para o ajuizamento da DPF. Tempos depois, um período no máximo, acho que de 6 meses, eu não vou saber precisar, foi ajuizada essa DPF. Como se trata de um tema jurídico que envolve um desacordo jurídico razoável, um desacordo moral razoável, porque envolve questões tanto jurídicas como uma questão que tem abordagens do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista principalmente da moral privada e de uma determinada apropriação de uma moral pública majoritária que deveria levar a um determinado padrão. Essa questão, por conta de todas essas abordagens possíveis, desse desacordo razoável que existe, a ministra relatora, considerando justamente o potencial de que essa questão deve ser abordada por todos esses pontos de vista argumentativos, pontos de vista esses que não são suficientemente trazidos pelo primeiro interlocutor que chega à jurisdição constitucional, que, no caso, chega por meio do partido, que é o legitimado, que é a parte autora da ação, consciente desse papel de que... E aqui vem uma questão procedimental, até então. Dizer, olha, se é uma questão, primeiro que é trazida na petição inicial a alegação que existe conflito de direitos fundamentais e de valores constitucionais. Se é por isso, isso tem que ser analisado. Ponto 2, a característica do desacordo, da razoabilidade do desacordo é profundo sobre essa questão, tem divergências que transcendem o campo jurídico, em termos de abordagem para o campo da moral, como também necessita-se de dados técnicos, de políticas públicas, de conhecimento científico, do qual o Supremo Tribunal Federal não tem capacidade técnica institucional para isso. Ponto 3. A jurisdição constitucional já tem o seu perfil, e dentro da jurisdição abstrata concentrada, tal como foi já informada, e daí a gente tem a lei de controle que trata sobre isso, para dizer, olha, as discussões, essas interpretações constitucionais, como elas vinculam, são decisões que vinculam, têm um caráter normativo vinculante para toda a comunidade, impõem, na verdade, direitos, porque é um processo de reconstrução do direito por meio da atividade de interpretação e aplicação na jurisdição constitucional. Eu preciso ter uma comunidade aberta, a ideia de comunidade aberta de intérpretes. Eu preciso dialogar com todos os atores externos, sociais, políticos e institucionais, para que eles se sintam representados, mas representados aqui do ponto de vista argumentativo, para dizer que todas as abordagens argumentativas serão debatidas para que se chegue a se não a resposta correta, pelo menos eu não parto dessa premissa de que exista, mas a resposta mais adequada, porque houve realmente uma deliberação efetiva de todas as abordagens argumentativas possíveis daquele determinado problema. E isso é uma questão procedimental. O terceiro ponto, o papel da própria jurisdição constitucional, dos tribunais constitucionais, que é um locus de discussão de direitos das minorias, não só, mas também do direito das minorias, porque justamente suas vozes não foram canalizadas no espaço principal que deveriam ter sido canalizadas, que no caso seria dos parlamentos. E daí a gente já viu aqui
no painel anterior sobre os direitos políticos, a gente tem um problema de sistemas eleitorais da representação feminina e que, justamente por esse déficit que existe desse grupo e de colocar suas vozes no âmbito do parlamento, não há condições de realmente influenciar no processo decisório de construção dos direitos por meio dessa participação política democrática representativa. Então, isso foi levado para a jurisdição constitucional. E tudo bem, esse é o perfil da jurisdição constitucional. Não há aqui, a princípio, qualquer discussão com relação à violação da independência e harmonia entre os poderes, para dizer que o judiciário só julga questões voltadas para o passado. Isso já foi até uma concepção, não é uma concepção atual, de separação de poderes, que se coaduna com o papel de tribunais constitucionais na defesa desses direitos minoritários, ou, no mínimo, na defesa, se a gente for parar para pensar aqui, e principalmente com relação à audiência pública, na defesa de um direito essencialmente democrático, que é um direito dos direitos, que é o direito à participação representativa política, seja no campo do parlamento, seja no campo da jurisdição constitucional. Para dizer, no mínimo, eu vou ouvir quais são esses argumentos que até então não foram ouvidos, para poder ter as informações adequadas para tomar a melhor decisão. Em razão dessa conjuntura de premissas, além do que o Poder Judiciário é um poder inerte, não foi ele que buscou tal questão, essa questão chegou ao Poder Judiciário, e ao Poder Judiciário, de acordo com que é um direito fundamental, ele tem que dar uma resposta a todos os problemas jurídicos que são postos para a decisão perante o Poder Judiciário. Não tem como ele dizer, não, essa questão aqui eu não vou decidir. Ele pode até dizer que não tem competência, mas, para tanto, ele tem que se informar de todos os argumentos para chegar à conclusão. Tudo bem, essa competência não é minha. Mas, para você chegar, até para você chegar a essa resposta, por se tratar de um tema não debatido abertamente, que algumas abordagens não foram colocadas na arena pública, e levando em consideração que todos os processos decisórios públicos devem ser informados por um amplo debate, e primeiro de colocação das informações e contestação desses debates, a ministra relatora, a ministra Rosa Weber, convocou uma audiência pública em sede dessa DPF 442. E isso é até importante colocar, porque existe uma outra ação da jurisdição constitucional abstrata, que é a ADI 5581, se eu não me engano, que trata da questão do Zika vírus. E dentro dessa ADI existe também um questionamento com relação à possibilidade de aborto. E ainda em sede dessa ADI não tinha havido até não tinha, né, a convocação da audiência pública, por mais uma razão ainda para poder dizer, não, temos que colocar isso para debate, que isso não está, né, na arena pública da forma como deveria. Sendo assim, a ministra Rosa Weber convocou essa audiência pública em abril, agora desse ano, de 2018, e a preocupação maior, por conta de todas essas premissas, é dizer, temos que fazer uma audiência pública que cumpra com o papel do STF como um interlocutor nessa deliberação pública. Atento a isso e a todo digamos assim, a um desenvolvimento natural desse próprio desenho institucional, desse instituto que é a audiência pública, dessa técnica processual, que há mais de 10 anos ela já está em vigência, ela está em processo, querendo ou não, de aprimoramento, como qualquer desenho institucional deve estar. Tomando em consideração as críticas que já foram feitas até então, aos outros perfis, e aqui perfis a gente diz com relação à abordagem metodológica, de como essa audiência pública ela é construída para poder realmente atingir o seu objetivo, que é o objetivo de dizer assim, olha, nessa fase pré-decisória, que é essa fase que a gente pode, digamos, dividir em 3 fases, essa atuação da jurisdição constitucional, uma fase pré-decisória, decisória e pós-decisória. Nessa fase pré-decisória, cuja tarefa principal é a tarefa da contestação pública, ou seja, da coleta de todas as informações possíveis sobre um determinado problema jurídico, e além da coleta de todas as informações possíveis para ter uma informação, para ter uma resposta jurisdicional mais adequada possível, essas informações devem estar sujeitas à contestação pública por aqueles envolvidos. Tomando em consideração isso, e as premissas e as críticas até então que a comunidade acadêmica sempre fez com relação a essa metodologia da audiência pública, a ministra Rosa Weber, em sede dessa ADPF 442, e daí vocês vão ver, porque também esse caráter procedimental é importante para a gente ver como, depois de todo um processo de construção disso, parece que nada fez efeito e só um único ponto que importa. E eu vou dizer depois ao final. E 3 pontos
3 críticas bem pertinentes e contundentes que se tinha com relação à formatação da audiência pública, para dizer, não tem critérios transparentes de como essas pessoas são selecionadas ou não. Quem são essas pessoas que realmente fazem parte dessa arena pública de discussão? São sempre as mesmas pessoas. Isso quando essas pessoas já não são previamente convidadas pelo próprio ministro relator. Não se abre nem a oportunidade de outros assim se candidatarem. Então, essa falta de transparência gera uma crítica grande, e isso é uma responsabilidade do Supremo Tribunal em responder, porque ele tem que aperfeiçoar todos esses desenhos institucionais procedimentais para garantir, digamos assim, aumentar a sua performance deliberativa e, portanto, a legitimidade da sua atuação. Porque se a gente pode discordar do resultado, no mínimo o procedimento ele tem que dar essa aceitabilidade por parte da sociedade. E se é assim, primeiro, esses critérios de transparência. Segundo, a questão da admissibilidade. Quem são os atores institucionais escolhidos para fazer parte dessas audiências públicas? E o terceiro ponto, para dizer, tudo bem, você pode ter critérios externos previamente disponibilizados, ter essa transparência, você pode ter atores institucionais externos aceitos, habilitados, mas você não tem uma efetiva contestação pública interna na audiência, na própria audiência, porque você não coloca isso para debate. Tentando, digamos, responder essas críticas para melhorar, e isso já vinha, digamos assim, a audiência da DPF 442 é a 23ª audiência pública que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Desde a audiência pública que a gente teve a discussão do ensino religioso nas escolas públicas, quanto a outra audiência pública que foi uma iniciativa muito positiva, que demonstra esse coeficiente de colegialidade no Supremo, que foi a audiência pública em sede para discutir a questão do marco civil da internet, do WhatsApp, que foi uma iniciativa conjunta da ministra Rosa Weber com o ministro Edson Fachin, que já implementaram toda uma metodologia também, diferenciada para poder responder esse desempenho deliberativo. Na formatação e na metodologia dessa audiência, foram expostos, primeiro, na decisão de convocação, todos os critérios que deveriam ser obedecidos para aqueles candidatos habilitados a participarem da audiência pública. E 3 critérios principais foram colocados. A questão da representatividade daquele ator externo, na área em que ele atua, a questão do conhecimento técnico e científico, ou seja, a expertise para poder tratar daquele problema, e a questão da pluralidade na composição da audiência pública. E a ideia da pluralidade aqui é muito importante, que era para uma questão substancial desse procedimento, que é para dizer assim, nesse procedimento não se deve ter vozes que repitam os mesmos argumentos ou que falem de forma genérica. A ideia é de ter uma composição plural para que a maioria, pelo menos o máximo possível, das abordagens do problema sejam colocadas na mesa. E isso de forma específica para cada qual. Previamente, isso foi disponibilizado. Com a disponibilização dessa decisão de convocação, 502 e-mails foram recebidos, e daí dá para ver o que foi um recorde de solicitação de candidatos que tinham pretensões de se habilitar para poder participar, o que já demonstra que, por algum motivo, há um sufocamento dessas vozes com relação a esse assunto. Porque se tem essa demanda toda, é porque ela estava reprimida de alguma forma e aquelas vozes não foram até então canalizadas. Então, foram 502 e-mails, sendo que desses 502 e-mails, 187 foram realmente de candidatos à habilitação como expositores, e os outros e-mails, e que foi um ponto muito positivo, foi que vários e-mails foram enviados por cidadãos no sentido de apoiar determinada pessoa para poder falar, e levar também aquela abordagem argumentativa por meio de conhecimento de moral, técnico ou de saúde. E aí, mais especificamente, foi no campo da saúde, porque, às vezes, como você tem pessoas individuais, que, às vezes, por exemplo, médicos, enfermeiros, psicólogos, eles, pelo fato deles acharem, não, eu nunca vou ser escolhido para ser ouvido. Então, houve esse movimento, essa mobilização, o que também é um fato muito positivo de fazer essa aproximação da jurisdição constitucional, com uma efetiva mobilização dos movimentos, tanto dos movimentos sociais, quanto também de todos os outros atores, para poder haver esse diálogo. Por conta disso, não dava para todos serem selecionados. 187 pessoas falando, ia ver que se tem, na verdade, argumentos repetitivos, e daí a proposta na conformação da ministra Rosa Weber, que está na decisão, e tal como aconteceu da audiência, foi maximizar ao máximo a oitiva dessas pessoas.
e o debate público com a contestação. Por isso, 57 foram habilitados como pessoas expositores. Na verdade, habilitados, porque daí expositores houve alguns grupos que falaram em conjunto, e daí você teve o expositor para falar em conjunto por esses habilitados, esses atores externos. E, além dessa formatação de 57, para poder, ao máximo, trazer 57 habilitados, foram 57 pontos de vista ou abordagens argumentativas possíveis, para tentar esgotar essa temática. Além desses 57, cada um com 20 minutos, e o principal foi que, ao final de cada sessão, seguindo já uma metodologia anterior da audiência pública junto com o ministro Fachin do Marco Civil, foi oportunizado um espaço de verdadeira contestação pública, no sentido de que, depois da exposição de todos, naquela determinada sessão, ao final, qualquer habilitado poderia fazer perguntas para poder contestar os argumentos que foram postos pelos demais. Tanto os habilitados ali, quanto os próprios ministros que compuseram a mesa. E aqui, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura de ter uma audiência pública colegiada no sentido de todos participarem. Isso ainda é um déficit procedimental que a gente vai tentar alcançar com o desenvolvimento e aprimoramento das instituições. Mas isso é um papel, é um destaque importante, porque justamente com a realização dessa audiência pública e essas vozes, ou seja, 57 perspectivas argumentativas que foram colocadas em xeque e foram contestadas nesse momento final, a gente viu a quantidade de abordagens possíveis desses temas que não estavam tratados de forma aberta digamos assim, na esfera pública. E daí aqui a gente teve a gente pode verificar da análise da audiência pública questões de saúde, questões de dados estatísticos, e não necessariamente com relação à pluralidade da composição, uma crítica que se teve justamente por possibilitar a canalização dessas vozes, principalmente desses argumentos, que não são argumentos necessariamente defensores de determinada causa, de determinada posição jurídica. Vejam que o Supremo Tribunal Federal ele não tem ele não coloca uma questão como se fosse pró e contra. Ele está colocando a questão, eu quero que vocês me informem todas as possibilidades aqui, perspectivas argumentativas do problema. Eu não sou pró e contra. Se você faz uma classificação pró e contra enquanto um ator institucional externo, tudo bem, você está no seu direito de assim fazer enquanto um interlocutor externo. Mas essa não foi a metodologia adotada pelo Supremo Tribunal Federal. E daí você teve dessas 57 pessoas, muitas críticas houveram no sentido de dizer, não. Na verdade, essa composição, não houve pluralidade na composição da audiência pública. Houve, na verdade, já uma pré-defesa de um determinado grupo. Então, por isso, essa audiência pública não passou, na verdade, de um teatro armado. E isso foi dito na audiência pública por um dos expositores, por exemplo, que representou a CNBB, para poder dizer, não, essa audiência pública é um teatro armado, para poder legitimar já um possível ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Vejam que todo esse procedimento, essa metodologia que houve na audiência pública, tentou responder a várias críticas de cunho de desenhos institucionais e procedimentais, aprimorou uma técnica que é de fundamental importância hoje na compreensão e no desenvolvimento da jurisdição constitucional, e, mesmo assim, com todos esses avanços, por conta digamos assim, da possibilidade que foi feita de permitir a exposição das mulheres falarem, ou seja, os movimentos sociais que representam as mulheres, terem uma voz e trazer quais são os argumentos jurídicos, trazer a questão da abordagem argumentativa da interrupção voluntária da gravidez como uma questão de saúde pública, e porque é uma questão de saúde pública, instituições, organizações médicas falaram sobre isso, e daí trazendo uma postura científica sobre o problema, outra postura científica do campo, digamos, estatístico, trazendo dados estatísticos sobre o problema, instituições estrangeiras e organismos internacionais foram habilitados, porque isso não é um problema digamos assim, local, isso é um problema mundial,
E a experiência, digamos, constitucional comparada assim nos afirma, até porque essa questão já foi superada do aborto enquanto um direito da mulher e na esfera da privacidade e da liberdade da mulher com o médico de tomar essa decisão, já foi posta em várias democracias constitucionais e nem por isso deixaram de ser democracias constitucionais. Pelo menos eu não me lembro nenhum ranking em que esses países, como Estados Unidos ou os países da Europa, eles tenham sido considerados países que têm algum déficit ou que não são mais democráticos. Pelo contrário, os países da América Latina ainda têm algum déficit com relação a isso e são os que justamente vetam. Eu não digo nem a questão do direito em si, porque isso está em pauta. A questão de você colocar para discutir. A questão da audiência pública foi, e daí eu vou tentar aqui finalizar, foi a questão da discussão. Mas vejam que o fato de você permitir essa discussão e de trazer esses argumentos de todos os grupos, de quem são os grupos realmente vulneráveis, que são afetados por essa decisão do Estado de controlar ou não, e porque pelos quais fundamentos que ele defende, que deve ser o bem jurídico que deve ser defendido. O fato disso acontecer, isso gerou toda uma controvérsia com relação ao procedimento que teve a seu aprimoramento, tão somente pelo fato, e o argumento maior é dizer que foi um teatro armado, porque colocou, digamos assim, em discussão argumentos que até então não fizeram parte da pauta. E isso a gente pode ver com uma correlação, porque em maio, por conta justamente dessa audiência pública, a própria Câmara dos Deputados convocou uma audiência para poder discutir isso. Foi no dia 30 ou 31 de maio, e foi um dia inteiro dedicado para discutir sobre a questão da DPF 442. E isso no espaço da Câmara, ou seja, no espaço democrático. Quem falou nesse dia 30 a 31 foram todas abordagens de um determinado ponto. Não houve uma pluralidade de abordagem do problema. Então, não se queria discutir o problema. Queria-se discutir uma abordagem do problema e dizer que já existe maioria e, dali, vetar aquilo e arquivar. Por quê? Porque já tem aqui uma maioria dizendo que esse problema já está resolvido, pelo menos no campo da esfera representativa política. E nesse dia, não foi, além de não ter uma representatividade das mulheres, que são as afetadas, que é um direito delas, pelo menos de colocar para discussão, e veja que a gente só está no âmbito da discussão, do procedimento democrático básico, que é o direito de participação. Isso não aconteceu. E, mais do que isso, se questionou muito nessa audiência o papel do Supremo Tribunal Federal e uma tal de ADPF. Uma tal de ADPF porque não era nem objeto de conhecimento de alguns parlamentares. É uma tal de ADPF 442, porque isso não existe. Eu acho que a ADPF não só existe, como está na Carta Constitucional. Está na Constituição Federal e tem regulamentação aprovada pelo Legislativo. Todo um procedimento não é de desconhecimento o que significa uma DPF. Você pode não concordar com o resultado, mas você dizer que não existe e que é uma teoria de separação dos poderes, que diz que o judiciário não pode discutir as questões, acho que está um pouco equivocada ou um pouco ultrapassada. Mas a importância da audiência pública e dessa ADPF, cuja a questão da competência, da legitimidade ainda está aberta, vai se discutir, mas pelo menos teve o ganho de se colocar esse direito reprodutivo em pauta a partir das variadas abordagens, o que, por óbvio, como a informação, quando é demasiada e quando ela realmente traz outras possibilidades e outras verdades, ela incomoda a quem quer esconder. No mínimo, essa audiência pública já serviu para colocar isso em pauta. Depois a gente pode discutir mais nos debates. Obrigada. Muito obrigada, doutora Paula. Parabenizo pela sua abordagem do tema, que é tão delicado e realmente precisa ser discutido no âmbito constitucional, no âmbito processual. Então, muito obrigada. Passo agora a palavra para a Ilka Teodoro. Bom, obrigada. Obrigada. Agradeço mais uma vez o convite da turma da Advocata, parceiros aí já de um tempo. E eu sempre fico muito contente de estar aqui nesse espaço. Agradecendo também ao grupo Elas Pedem Vista, que é uma iniciativa que eu sou super apoiadora, incentivadora. Acho que realmente vocês estão fazendo um trabalho incrível e muito necessário, né, principalmente considerando o momento que nós estamos vivendo. Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou advogada há quase 20 anos, mestrando em Direitos Fundamentais pela Universidade de Lisboa e pelo Programa de Direitos Humanos aqui da Universidade de Brasília. Eu tenho um escritório feminista aqui em Brasília, é a primeira banca feminista do Distrito Federal, é uma advocacia que a gente chama de advocacia de mulheres para mulheres, e a ideia desse escritório é justamente levar uma perspectiva jurídico-feminista
para as discussões judiciais, coisa que até então a gente vê que os discursos judiciais ainda são bem construídos em cima de perspectivas patriarcais. Então, a lógica do escritório é essa. Sou diretora jurídica da ONG Artemis, que é uma ONG voltada para a erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, e, em especial, é uma ONG que vem do movimento de mulheres pela humanização do parto, então a gente tem como carro-chefe, digamos assim, o enfrentamento à violência obstétrica, que está diretamente relacionada com questão de direitos sexuais e direitos reprodutivos. Sou apoiadora do Instituto Anis de Bioética, cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero e Raça, e hoje faço parte também do comitê da Aliança por Direitos Sexuais e Reprodutivos do UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas. E, bom, esse assunto, né? Eu fui candidata a deputada distrital na última eleição, meu número era 50442, não sei por que ainda, Paula. Tem tudo a ver com a DPF 442. Essa foi a razão da escolha do número. Enfim, essa questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, ela é extremamente relevante, ela vem de uma reivindicação do movimento de mulheres, e a questão de direitos sexuais e reprodutivos sempre esteve relacionada tanto com a questão da igualdade de gênero, no caso está previsto como direito fundamental essa igualdade na nossa Constituição de 1988, que fez 30 anos esse ano, e também está prevista, está vinculada à questão do direito à saúde, especificamente em função de uma mudança de paradigma de enfrentamento da questão da saúde da mulher acontecida na Conferência do Cairo de 1994. Até 1994, a perspectiva de saúde da mulher era sempre sob a ótica da maternidade. Então, ela sempre era focada no binômio mãe e bebê. Essa era a perspectiva de saúde da mulher. E, a partir de 1994, nessa Conferência do Cairo, que era uma conferência que tratava da questão demográfica, então se discutia o crescimento populacional mundial, e que essa perspectiva de saúde da mulher, saúde integral da mulher, deixou de ser do paradigma binômio mãe-bebê, e passou a se encarar a mulher, não só como sujeito de direitos, mas a perspectiva de saúde integral da mulher passou a contemplar saúde física, saúde psíquica, saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, a partir desse conceito, foi sendo construída a ideia e a lógica de direitos sexuais e de direitos reprodutivos. Hoje, nós temos isso bem mais claro, previsto em diversos tratados, sendo que o mais recente, o mais atual, é a Estratégia de Montevidéu, e o Consenso de Montevidéu, que são de aproximadamente 2015, que já trazem estratégias específicas para o aprofundamento, e para garantia desses direitos sexuais e reprodutivos. Esse é um assunto que sempre é pautado nos organismos internacionais como de fundamental importância para que a gente alcance, de fato, a igualdade de gênero. Bom, é importante dizer também que direitos sexuais e direitos reprodutivos não é uma coisa só. Eles são divididos, são dois grupos, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Os direitos sexuais dizem respeito à questão da liberdade sexual, da autonomia da pessoa sobre a sua sexualidade, da sua integridade física enquanto sujeito sexual, da sua segurança sexual, isso aí se relaciona, inclusive, com a questão da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, ao respeito à privacidade, ao respeito, ao direito ao prazer. Então, isso é algo que é muito difícil a gente discutir em público, porque existem vários tabus com relação à questão da sexualidade, mas quando a gente fala de direitos sexuais, principalmente direitos sexuais das mulheres, nós estamos falando do direito ao prazer, do direito ao gozo pelas mulheres, coisa que, tradicionalmente, a história nos vem negando. E é super sensível tratar desse ponto publicamente. E há uma escolha sexual livre e responsável, por parte dos envolvidos. Com relação aos direitos reprodutivos, ele já é mais vinculado à questão de escolha, de autodeterminação, de quando ter filhos, como ter filhos e se quero ter filhos. Então, tem a ver com a autodeterminação da mulher, com o direito à privacidade, com o direito à intimidade, direito à liberdade e autonomia individual dessas escolhas, não interferência do Estado nesses processos reprodutivos, e daí vem claramente uma vinculação com a discussão do direito ao aborto, da não discriminação das mulheres, obviamente, da não coerção, da não violência
e do direito ao planejamento familiar. Então, essas são as questões que estão vinculadas aos direitos reprodutivos. E, como eu falei, esses direitos decorrem, eles estão vinculados ao direito à igualdade de gênero, previsto no artigo 5º, e ao direito à saúde, previsto no artigo 196. Toda vez que a gente falar de saúde integral da mulher, temos que ter em mente essas 4 dimensões da saúde: física, psíquica, sexual e reprodutiva. Tudo isso, todos esses direitos, todas essas vinculações, todos esses princípios já estão previstos em tratados e convenções internacionais. Foram várias. A gente tem, em 1979, a instituição do Comitê CEDAW, que vem com uma série de princípios que precisam ser observados para a erradicação de todas as formas de violência contra a mulher. Tem a Conferência do Cairo, de 1994. No mesmo ano, 1994, a gente tem a Convenção de Belém do Pará e, posteriormente, diversos outros tratados ou convenções internacionais que previram essa proteção, né, para as mulheres. E, no caso do Brasil, a gente tem o Brasil ratificando todos esses tratados com força de emenda constitucional em razão da emenda 45 de 2004. Ou seja, inclusive, a nossa legislação interna está sujeita à análise da convencionalidade em razão, a gente sempre faz, né, essa análise de compatibilidade da nossa legislação interna com os tratados internacionais em razão dessa emenda constitucional, inclusive possibilitando esse controle de constitucionalidade dessas normas a partir desses princípios fixados nesses tratados. E, bom, o que é importante a gente dizer? A partir desses conceitos de direitos sexuais e reprodutivos, se construiu também a ideia de justiça reprodutiva. Então, quando nós temos uma demanda levada ao judiciário, como é o caso da DPF 442, o que nós estamos discutindo é a questão de justiça reprodutiva no Brasil. E o que a gente pode dizer nesse aniversário de 30 anos da nossa Constituição? Que o Brasil ainda é um país extremamente injusto do ponto de vista reprodutivo com suas mulheres. São inúmeras violações que nós podemos apontar aqui, que dizem respeito à questão do aborto, à questão da violência obstétrica, à questão da esterilização compulsória de mulheres. Tudo isso significa uma interferência estatal na vida sexual e na vida reprodutiva das mulheres e que fazem com que a gente possa afirmar que o Brasil é um país que produz muita injustiça reprodutiva com as mulheres. E isso é uma questão central. Nós estávamos aqui no painel anterior discutindo representatividade política, né? A ocupação das mulheres nesses espaços de poder. E quando a gente vai esmiuçando as questões, a gente nunca sabe dizer o que é causa e o que é efeito. A gente não sabe se a gente tem se a gente não tem uma justiça sexual e reprodutiva para mulheres porque temos baixa representação nos espaços de poder, em especial no legislativo, ou se é essa falta de representação no legislativo que nos faz ter uma baixa qualidade de justiça reprodutiva no Brasil. O fato é, precisamos aumentar essa representatividade, mas nós precisamos também fazer marcar posição muito claramente e reivindicar a nossa liberdade, a nossa autonomia, nosso direito de autodeterminação sobre os nossos corpos. Porque controlar os corpos das mulheres é uma forma de controlar toda a nossa atividade, inclusive a nossa atividade política também. Então, essa luta, né, pelo direito à autodeterminação do corpo é, mais do que nunca, uma luta política também que se coloca sempre que a gente, inclusive em vários processos eleitorais, enfim, todos esses momentos. Então, é essencial que a gente tenha isso em mente, né? Que falar de direitos sexuais e reprodutivos também é o direito de que o Estado não fique tutelando os nossos corpos. E aí eu queria trazer alguma questão aqui, porque essa análise de direitos sexuais e reprodutivos, ela também não pode ser desvinculada de outras questões e de outras violações, de outras injustiças que o Estado brasileiro também é insistente, né, em violar, que é a questão racial.
Então, quando a gente fala em justiça reprodutiva no Brasil, a gente precisa encarar também a questão do racismo, né, do Estado brasileiro como um permanente violador de corpos, não só corpos femininos, mas também corpos negros, corpos indígenas, corpos que fogem, né, ao que é aceitável, ao que é palatável pelo discurso hegemônico, pelo discurso majoritário, pelo discurso patriarcal. Então, eu queria trazer aqui para vocês um caso. A doutora Paula mencionou a questão do Zika, e eu gostaria de falar, porque o Zika, eu acho que ele é o exemplo mais expressivo, né, do que é a injustiça reprodutiva no Brasil. Porque o Zika escancara, quando a gente analisa os dados de Zika, ele escancara todas essas questões que estão colocadas aí. Então, como ela já falou bastante sobre a questão do aborto, eu vou falar rapidamente aqui a questão do Zika e trazer também números da violência obstétrica. A Artemis, como eu falei, trata dessa temática. Eu, inclusive, trouxe 3 livros, 3 notas técnicas, que eu vou deixar 3 com a advocata e 3 com elas pedem vista para sorteio entre os participantes desse seminário incrível. Mas a questão da violência obstétrica também tem um marcador de cor muito relevante que precisa ser trazido. Então, o Zika ela é uma doença que é transmitida por mosquitos, ela é conhecida no mundo desde a década de 50, na África, chegou aos países da América Latina aproximadamente em 2015, e a febre de Zika foi considerada uma doença leve. Mas, desde 2016, novas descobertas científicas revelaram potencial para causar uma crise de saúde pública. O vírus Zika pode ser transmitido sexualmente de mulheres grávidas, né, de transmissão vertical, ou seja, quando a mulher é infectada, ela pode passar o vírus para o feto. Muitas vezes, a gente diz que o Zika causa microcefalia em bebês, mas isso não é o correto. O que o Zika causa é a síndrome congênita de Zika. A microcefalia ela é apenas um dos possíveis sintomas que pode causar convulsões, problemas de visão, audição, deficiências no desenvolvimento. No Brasil, esses dados aqui são do final de 2017, existiam 14 mil bebês notificados como suspeitos de serem afetados por Zika, e cerca de 3 mil casos confirmados e mais de 3 mil casos sob investigação. O Zika ele poderia ser uma doença universal num país onde o mosquito é uma espécie de animal de estimação, né? O mosquito está em toda parte. Em tese, todas as pessoas poderiam estar em risco de Zika, mas esse não é o caso. O que acontece no Brasil? Sabemos que as mulheres mais afetadas por Zika são aquelas mais vulneráveis, ou mulheres negras ou mulheres indígenas, que estão vivendo em áreas remotas, têm baixa educação formal e são dependentes de assistência social para cuidar de seus filhos. São corpos para onde convergem todas as formas de vulnerabilidade. E qual é a razão, né? A gente poderia se perguntar. E a razão é muito simples. Essas mulheres vivem em lugares que favorecem a ampla incidência do mosquito, onde também as doenças são transmitidas, as outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, no caso a dengue ou chikungunya, já eram endêmicas. Ou seja, geralmente onde o Zika aparece são lugares que tradicionalmente têm epidemias e que o Estado também não se preocupa em corrigir. Elas vivem em habitações precárias, abarrotadas, em bairros onde a água parada e o viveiro de mosquitos que transportam essa doença está em toda parte. Elas não têm como evitar as picadas do mosquito, porque elas precisam estar expostas, né, a céu aberto, da hora que amanhece até a hora que anoitece, porque são elas responsáveis pelas compras, pelos cuidados de seus filhos e de suas famílias. São essas mesmas mulheres que têm o menor acesso ao cuidado de saúde sexual e reprodutiva, incluindo os abortos legais e seguros. É claro que a crise de Zika reflete uma série de desigualdades sociais e raciais no Brasil. No entanto, sequer os dados oficiais, isso é uma amostra do racismo institucional também, sequer temos dados oficiais nacionais para demonstrar o que é a epidemia de Zika no Brasil. Em julho de 2016, um grande jornal de circulação chegou até o Ministério da Saúde tentando obter informações sobre idade, raça, renda das mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade, que tinham sido afetadas pelo Zika, mas descobriu-se que, para mais da metade dos casos notificados como suspeitos, como complicações relacionadas com Zika, não existiam informações sobre raça, cor de mulheres e bebês. Essas informações simplesmente não foram coletadas. Considerando apenas casos com essa informação disponível, ou seja, existem inúmeros subnotificados que não foram tratados aqui nessa pesquisa.
Nos que a gente conseguiu levantar, 80% dos bebês afetados por Zika nasceram de mulheres negras. Consciente disso, em dezembro de 2016, no caso o Instituto Anis de Bioética, decidiu que o mesmo instituto que fez a Pesquisa Nacional do Aborto, decidiu utilizar seus conhecimentos de pesquisa para produzir números e histórias para mostrar o impacto dessa injustiça reprodutiva na vida das mulheres. Foi realizada uma expedição de pesquisa através do estado de Alagoas, que é um estado que tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil, e foram entrevistadas 54 famílias afetadas por Zika em 21 cidades diferentes. E o que se descobriu? 80% das mulheres com bebês afetados por Zika são negras, pardas ou indígenas. Taxa muito superior à média nacional, que era de 54%. Entre 3 e 4 ficaram grávidas durante a adolescência, que é um outro problema grave de injustiça reprodutiva no Brasil. Nós temos um alto índice de casamento infantil, nós temos um alto índice de gravidez na adolescência, nós temos um alto índice de mulheres de meninas que são mães antes dos 14 anos, ou seja, necessariamente foram vítimas de estupro de vulneráveis, sendo que, nos dados do Ministério da Saúde do ano passado, 2017, dos 162 mil partos feitos de meninas antes dos 14 anos, apenas 32 mil foram notificados como estupro de vulneráveis, ou seja, existe uma subnotificação desse caso de 130 mil casos de estupro de vulneráveis no Brasil. E também não existe um estudo que permita saber o que está por trás de todos esses dados, um estudo que permite dizer quem são essas meninas. Simplesmente isso é irrelevante para o nosso Estado. De direito à autonomia, de obrigação de existir o consentimento, só foram levantadas em sede de apelação depois que a laqueadura já tinha sido feita. Então, esses casos, esses corpos, todos têm uma identidade. Então, no caso, a Patrícia é o paciente zero da epidemia de Zika, e seu bebê Gabriel tem a síndrome congênita. Ela tem 23 anos, saiu da escola quando tinha 9 anos e depende da assistência social de aproximadamente 2/3 do salário mínimo por mês para cuidar de seus 6 filhos. A Maria José tem 20 anos, é mãe de 3 filhos, incluindo a Melissa, que também tem a síndrome congênita. O serviço de estimulação precoce, que é necessário para os bebês atingidos por Zika, mais próximo, fica a 130 quilômetros de distância da sua casa. Então, é um local que o Estado também não chega. A Robéria morreu aos 20 anos, 2 meses após o parto de João Henrique, que está sendo criado por seus avós e possui a síndrome congênita do Zika. Ela nunca saiu do hospital após o seu nascimento. Além de ser vítima da síndrome, ela também foi vítima de violência obstétrica. E, por mais que eu afirme que não podemos nos surpreender com o perfil das mulheres mais afetadas com Zika, o que a gente pode afirmar? Que o racismo garante que mulheres negras estejam pior em qualquer indicador que possamos pensar quando a gente fala de igualdade de gênero no Brasil. Então, mulheres negras são 64% das vítimas de violência obstétrica. O que é a violência obstétrica? A violência obstétrica é a violência que a mulher sofre durante o ciclo gravídico puerperal. Importante afirmar também que violência obstétrica não é erro médico. Violência obstétrica é uma violação de direitos humanos. Por quê? Significa uma escolha consciente de uma equipe de profissionais de saúde, na maioria das vezes de médicos, sim, porque o parto no Brasil ainda é um ato médico-centrado, centrado na figura do médico como protagonista, quando, na verdade, ele deveria ser um ato fisiológico, centrado no protagonismo da mulher. A maioria dos partos realizados no Brasil são partos de baixo risco ou de risco habitual, como a gente chama, e a maioria dos partos não precisaria nem de supervisão médica. Existe um normativo que permite que partos sejam acompanhados tão somente pelas obstetrizes ou enfermeiras obstétricas, e esses partos sequer precisariam estar acompanhados por médico. E estou falando de partos de risco habitual. Não precisariam se dar em ambiente hospitalar, não existe a necessidade de que o parto esteja em ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar é um ambiente hostil para a parturiente, ele é um ambiente de doença, e parto não é doença, gravidez não é doença, então a gente não precisaria estar misturando as coisas, nascimento com cuidados de saúde. Então, esses partos não precisariam ocupar esse espaço. E, a partir do momento que o parto está em ambiente hospitalar,
acaba que as mulheres ficam sujeitas a uma série de intervenções e existe o que a gente chama de patologização dos processos naturais. Então, com uma série de intervenções medicamentosas que acabam por afetar, interferir no desfecho dos partos. E daí o nosso alto índice de mortalidade materna e o nosso alto índice de violência obstétrica. Estima-se, é um dado também que pode estar muito subnotificado por causa das metodologias e da forma de abordagem das mulheres que passaram por violência obstétrica e muitas vezes de naturalização dos processos, mas existe um dado, uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, de que 25% das mulheres sofrem violência durante o parto. Pela minha experiência, eu posso afirmar que isso é muito mais, porque na época sequer se tinha consciência de todos os processos que caracterizam a violência obstétrica. Mas todas as vezes que uma mulher é desrespeitada na sua vontade, todas as vezes que a mulher é induzida por uma informação de saúde falsa ou inverídica, ou toda vez que ela é levada a fazer um procedimento não validado pelas evidências científicas, né? não observador das evidências científicas, ela está sofrendo violência obstétrica. E isso não significa que isso seja um erro médico, significa uma falta de atenção às diretrizes internacionais e nacionais para a atenção obstétrica no Brasil. 64% dessas vítimas de violência obstétrica são mulheres negras, 54% das vítimas de mortalidade materna no Brasil são mulheres negras. E com relação à mortalidade materna, a colega trouxe o índice de igualdade de gênero, né, no Brasil, e que o Brasil não consegue avançar. Nós estamos super mal colocadas nesse índice, e uma das razões pela qual nós não conseguimos avançar, lembrando que o Brasil estar numa posição ruim nesses marcadores internacionais impacta diretamente, inclusive, a nossa economia, inclusive o nosso PIB. Desigualdade de gênero é algo que impacta muito os marcadores e as métricas, né, do Brasil perante os organismos internacionais. E uma das razões pelas quais a gente não consegue avançar nesse índice é o nosso alto índice de mortalidade materna. E um dado, teve uma CPI aqui no Brasil em 2012, essa CPI auferiu que 98% das mortes maternas no Brasil são evitáveis. Ou seja, nós estamos há 16 anos, no mínimo, cientes de que 98% das mortalidades maternas são evitáveis, e até hoje nós não tivemos políticas efetivas de enfrentamento das questões que levam com que o Brasil seja um dos países com maior índice de mortalidade materna do mundo. Né? Temos diversas estratégias já colocadas, já trazidas, meu tempo acabando aqui, estou para encerrar. Nós temos diversas estratégias de redução de mortalidade materna que precisam ser implantadas, mas a gente ainda é muito lento, ou então existe um projeto político para que, de fato, isso não aconteça, né? E a gente simplesmente não consegue baixar esse índice. Dentro desses índices, eu destaco, por exemplo, a utilização de doulas nos partos, como estratégia de redução de mortalidade materna. Ainda existe uma resistência enorme, tanto do Sistema Único de Saúde, como da saúde complementar, como da saúde suplementar, para a adoção de doulas no processo de parturição, como estratégia de redução de mortalidade materna. E o outro ponto que é muito sensível, como a colega aqui já trouxe, é a descriminalização do aborto. Né, ou a criminalização do aborto no Brasil ainda é causa da deficiência do atendimento das mulheres no serviço de saúde, e essa deficiência ou discriminação no serviço de saúde é causa de mortalidade materna também. Então, a descriminalização do aborto seria um fator de redução de mortalidade materna no Brasil. A maioria das mulheres que chegam em situação de abortamento, seja aborto natural, seja aborto provocado de forma clandestina, que chegam no serviço de saúde, público ou privado, é discriminada. Existe uma demora nesse atendimento, existe a realização de procedimentos, por exemplo, sem analgesia, né? Existe a realização de procedimentos de curetagem sem nenhum tipo de acompanhamento de anestésico, é negado o direito ao acompanhante, enfim, uma série de violações que fazem com que essas mulheres possam vir a óbito. Entre 2003 e 2013, o feminicídio entre mulheres brancas caiu cerca de 10%, enquanto o feminicídio entre mulheres negras cresceu 54%. E outras pesquisas também do Instituto Anis mostraram que mulheres negras são 3 vezes mais propensas a morrer devido ao feminicídio do que mulheres brancas. Então, isso mostra muito essa questão do marcador racial. Em geral, a brasileira negra tem uma renda mensal que é cerca de metade das brasileiras brancas. Apenas 55% das famílias negras tinham acesso simultâneo a serviço de água, esgoto e lixo.
enquanto 72% de mulheres de famílias brancas possuíam esses mesmos serviços. Sem contar que são as mulheres negras a maioria esmagadora no sistema carcerário brasileiro, que é outra fonte inesgotável de violações de direitos humanos, de prática de torturas e de negativa de direitos. Então, esse é o meu ponto para encerrar. Nós não podemos falar nem em crise de Zika, não podemos falar em mortalidade materna, não podemos falar em violência obstétrica, sem entender como o racismo institucional, como o racismo ambiental se tornou possível e é causador dessa grande maioria, ou pelo menos contribui para que tenhamos números tão elevados desse perfil de violência contra a mulher. O racismo é responsável por que grupos populacionais sejam deixados para trás, e nós estamos vivendo agora a época dos afrodescendentes, segundo uma outra determinação da ONU, e a ideia não só da década de afrodescendentes, como também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão em vigor, assim como a plataforma Planeta 50-50, né, todos da ONU têm essa mesma lógica, não deixar ninguém para trás. Mas o Brasil ainda é um país em que faz com que grupos populacionais sejam deixados para trás quando se trata de acesso a serviços de água potável, saneamento, saúde e educação. Como parte de todas essas opressões que promovem a injustiça reprodutiva do país, o racismo precisa ser entendido e nomeado quando descrevemos todos esses problemas, quando estamos planejando também as respostas e os enfrentamentos. Enquanto não nomearmos e reconhecermos o racismo, ele vai se fazendo mais forte. Então, todas essas questões, inclusive as de injustiça sexual e reprodutivas, precisam também ser enfrentadas sob a ótica do racismo, com o racismo trazendo para a centralidade de todos esses debates. Isso, inclusive, foi uma das falas muito fortes e muito potentes de defensoras públicas durante a audiência pública do aborto, que aconteceram dia 3 e 6 de agosto de 2018. Inclusive, nós participamos aí da Festival pela Vida das Mulheres, que foi bastante interessante e mostrou a força e a potência das mulheres. E, para finalizar mesmo, é importante deixar claro que a lei, o Código Penal, seus artigos 124 e 126, é uma legislação super anacrônica, e existe, sim, uma demanda da população por essa mudança. Isso se reflete não só pelos pedidos de habilitação na DPF 442, como amigos da Corte, mas também através de proposições legislativas. Nós temos, desde 2014, uma SUG, né, Sugestão Legislativa, que trata exatamente da temática da descriminalização do aborto e regulação do aborto seguro até 12 semanas de gestação, e diversas outras manifestações populares pela descriminalização, fora toda a potência desse grupo de mulheres, dos movimentos de mulheres, né, que vem pautando aí essas questões, inclusive durante os processos eleitorais. Então, era isso o recado. A gente pode conversar depois no espaço das perguntas, e eu tenho algumas propostas, inclusive, para essas mudanças acontecerem. Muito obrigada. Muito obrigada, Ilka, pelo conteúdo trazido. Gostaria de reforçar a importância desse debate. E agora abriremos rapidamente para as perguntas e questionamentos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou propor algum debate. Antes de iniciar as perguntas, eu estou vendo as pessoas saindo, só para avisar que nós retornaremos às 14h30, teremos 2 painéis, Direitos da Personalidade e Violência contra a Mulher. Após os painéis, nós teremos um vinho de honra para o lançamento do livro Constitucionalismo Feminino. Então, qual é a próxima pessoa que quer fazer uma pergunta? Eu preciso me apresentar de novo? Eu já perguntei no outro painel. Bom, vou falar de novo. Meu nome é Luciana. Eu queria fazer uma pergunta direcionada para a Ilka, especialmente. Eu acompanhei o processo eleitoral, bem próximo até da Ilka, e eu queria perguntar como é a receptividade do que você já presenciou, do processo eleitoral, né, dessas pautas, porque, principalmente no recorte do feminismo negro, teve a questão de falarem que houve ativismo judicial pelo STF. Como isso seria recepcionado nas casas legislativas, se há uma abertura para isso? Já foi feita a audiência pública, que foi majoritariamente contra o abortamento, enfim, a descriminalização do aborto.
como é essa receptividade? Porque os dados que você fala, a gente fica com vontade de chorar. E como isso, qual é a perspectiva? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Querem fazer o bloco? Ou vamos pergunta a pergunta? Na verdade, a minha curiosidade era saber de vocês, primeiro, boa tarde, né? Das debatedoras. Na audiência pública do aborto foram ouvidas alguns representantes de religiões. E eu quero saber de vocês qual é a opinião de vocês de trazer a religião para esse debate aberto, como foi feito no STF, na audiência pública, e qual seria, se há algum indicador do impacto da religião ser maior ou menor para as mulheres negras nesse debate do aborto. Se tem alguma diferença de abordagem e de consequências. Eu acho que seria mais uma opinião mesmo do que alguma estatística, né? Porque é muito específica a pergunta. Olá, boa tarde. Eu tenho duas perguntas, que é como a falta de direitos sexuais e reprodutivos afetam o cotidiano das mulheres brancas e negras. E a segunda pergunta é mais subjetiva, por que o papel da mãe, vocês acham, é tão associado à mulher como se eles fossem indissociáveis? Vocês querem começar a responder? Já estou anotando. Estou tentando. Bom dia, eu sou Ana Beatriz, sou estudante de Direito aqui da UNB. Ontem eu estava assistindo algumas pessoas que foram expositoras da audiência pública, e uma pessoa em especial, que foi o Rafael Câmara, se eu não me engano, ele era ginecologista, me chamou muita atenção e me lembrou muito os discursos do Bolsonaro, né? E ele criticou muito a Pesquisa Nacional do Aborto e, assim, aquilo... Nossa, eu olhando os argumentos dele, ele falava que a pesquisa tinha um viés muito ideológico e que foi patrocinado por pessoas por instituições que eram favoráveis ao aborto. Então, enfim, ele desqualificou a pesquisa e depois outro expositor também falou que, porque na pesquisa se fala que 1 a cada 5 mulheres de 18 a 40 anos já fizeram aborto, e um dos expositores também fala, mas eu tenho 40 anos e eu só conheci uma mulher que realizou o aborto. E aquilo, assim, o que mais me impactou, na verdade, acho que não foi nem o discurso, mas os números, porque esse ginecologista, ele tinha... O vídeo do YouTube dele tinha 570 mil visualizações, enquanto o da Débora Diniz tinha só 40 mil. Então, as pessoas estavam aplaudindo um lado sem nem ter ouvido o outro. E isso, nossa, isso causou em mim, assim, eu fiquei o dia inteiro revoltada. Mas o que eu queria saber é mais sobre os processos de financiamento das pesquisas, como eles funcionam, porque assim, o argumento dele foi muito ruim, ele argumentou de forma péssima, assim, sabe? Foi muito pegando casos específicos da vida dele, sem considerar que a pesquisa envolve, enfim, muitos aspectos. E eu queria saber um pouco mais sobre esse processo de financiamento mesmo da pesquisa. Obrigada. Responder. Vamos lá. Você pode falar seu nome, por favor? Luciana, tá. Com relação à pergunta da Luciana, o que eu vivi assim, durante a campanha. Bom, a gente tem 2 cenários no Brasil. Até um determinado momento, até porque a gente tinha uma Secretaria de Política para as Mulheres que, de certa forma, vinha pautando algumas discussões no cenário nacional. Bem ou mal, nós tínhamos orçamento destinado à promoção de igualdade de gênero e promoção de igualdade de gênero necessariamente passa por tratar de todas essas questões de não discriminação, né, de promoção de autonomia da mulher e tal. Então, de certa forma, a gente tinha alguma liberdade de tratar de todos esses assuntos. A partir do momento que a gente começa a assistir um desmonte da SPM, né, e um desmonte de toda essa estrutura, a gente percebe também um recrudescimento desses direitos. Teve uma outra questão
que é as disputas em torno de poder mesmo. A partir do momento que a ação foi ajuizada no STF, aliás, antes mesmo do ajuizamento da ação, quando houve a decisão do ministro Barroso no HC, que tratou da questão do aborto, imediatamente nós percebemos, porque a gente faz monitoramento do Legislativo também, tanto a Câmara Federal como as Assembleias Legislativas. Então, a gente percebeu imediatamente uma movimentação na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, para movimentar projetos de leis que retiravam o direito das mulheres. Então, a gente percebeu movimentação da proposição 50, PL 5069, que é um que trata da impossibilidade de atendimento das mulheres pós-violência sexual, e a gente percebeu, teve o cavalo de Troia, que a gente chama de cavalo de Troia, que é a PEC 181, que tratava da inserção, era uma PEC que vinha falando sobre o direito à licença gestante para mães de crianças prematuras, licença maternidade, era uma extensão da licença maternidade para mães de crianças prematuras, e no meio de uma proposta legislativa que era favorável às mulheres, inseriram uma proteção da vida desde a concepção. Então, nós percebemos uma série de movimentações. E num dos despachos com o presidente da Câmara à época, que era o Rodrigo Maia, ele falou: isso é uma clara reação à movimentação do Supremo Tribunal Federal. A gente, na verdade, está querendo dizer quem é que manda. E aí, logo na sequência dessa questão, eu fiz um levantamento de atuação de grupos no Congresso Nacional, que a gente chama de grupos antidireitos, né? Então, a gente tem bancadas com pautas bem específicas que se movimentaram no Congresso, que ganharam força agora, essa próxima legislatura está em andamento justamente, eu estou fazendo o levantamento dos eleitos justamente para levantar como ficam esse equilíbrio de forças na próxima legislatura, mas até a legislatura que começou em 2014, existiam grupos que têm pautas muito específicas e grupos que topam negociar pautas, enfim, conforme suas conveniências e interesses. E o que a gente percebe? Que os nossos direitos, principalmente direitos sexuais e reprodutivos, estão super ameaçados. E o Congresso hoje já vem de um tempo, ele já não é um cenário mais, digamos assim, acolhedor para a gente fazer essas discussões, essas propostas. E talvez por isso tenha vindo a estratégia de conseguir fazer essa discussão via judiciário, porque aquilo que a Paula muito bem colocou. Aliás, ela foi perfeita e brilhante na fala dela. Quando a gente não vê o mínimo de legitimidade, né, no legislativo, não nos resta outra alternativa, nós grupos, e não vou dizer nem grupos minoritários, que nós não somos minorias, as mulheres são a maioria da população, mas grupos minorizados, né, que são tratados como cidadãos de segunda categoria. Não nos resta outra alternativa que não seja procurar o Supremo Tribunal Federal, né, para fazer um exercício de controle de constitucionalidade e fazer prevalecer, de fato, essa sua função de contramajoritário, como um trunfo contramajoritário, na análise desse viés constitucional de uma legislação que nos afeta diretamente. Então, o cenário é esse. Durante a campanha, o que eu percebi que determinados assuntos ainda continuam tabus, não é em qualquer espaço que a gente consegue discutir a questão do aborto, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, nessa campanha, eu tive uma experiência muito rica, que é verificar o quanto a gente é carente desses espaços de discussão de questão de sexualidade e reprodução das mulheres. E quando a gente consegue uma abertura para fazer esse debate, como a coisa flui. Então, o que a gente precisa mesmo é de ampliar essa formação política, levar essa questão como uma questão de direito das mulheres mesmo, e a gente ampliar essa conscientização feminina, né? A gente precisa de ampliar essa conversa com outras mulheres. Eu não sei se quando alguém, e esses contrapontos, quando alguém está na parte do outro lado, contrário, aí sempre vai atacar o que se eu não posso, como é que eu vou atacar esses resultados para poder, digamos, minar isso? Vou dizer que a metodologia está equivocada, ou seja, a metodologia aplicada na estatística é equivocada, por isso dá um resultado que não reflete a realidade. Mas isso são estratagemas para vencer um debate, como diz que são utilizados. Você ataca com argumentos assim, ou então com argumentos dizer, tá, essa pesquisa diz assim, em cada uma, nossa, eu não conheço nenhuma, tudo bem, a sua realidade. A sua realidade de vida não é a realidade do Brasil. A gente tem um círculo muito pequeno e o nosso convívio não demonstra a realidade de todos os problemas com os quais convive. Cada um vai ter uma resposta diferente, até para um problema da abordagem do direito das mulheres, a partir de onde convive. Então, são mais... a preocupação, e é válida para dizer, não, mas é o que tem mais, digamos, visualizações. Portanto, parece que é a corrente, digamos, o pensamento, a abordagem dele que está tendo um maior alcance. Mas aí todos estão disponíveis, como diz
na página, é uma questão daí da interlocução dos atores externos, de como mobilizar essa movimentação para que as pessoas tenham acesso e visualizem os outros também. Porque se tem 500 e tantas em um determinado local, é porque eles conseguiram fazer uma mobilização. Vamos, digamos, colocar isso também para a visualização, porque são abordagens e debates. Mas isso foi bom porque revelou um ponto controverso. E daí, a partir de então, nessa fase de instrução para os próprios amigos curi, saber quais são os pontos controversos ainda da questão para debater. É bom que consegue identificar quais são as controvérsias colocadas. Mas, sem dúvida, essa questão que eu acho que é uma pauta mais problemática, justamente dos direitos sexuais e reprodutivos, dos direitos reprodutivos. Se os direitos sexuais das mulheres já é uma pauta um tanto quanto controversa, quando você fala em direitos reprodutivos, a pauta ainda é mais controversa. E se antes era considerado muito uma questão de um problema social, médico, houve uma apropriação partidária desse problema, que daí tornou tudo muito complicado, porque mexe justamente num padrão de concepção dessa leitura moral da sociedade, mas está em pauta, pelo menos. Muito obrigada pela presença de todos. Dessa forma, a gente encerra o nosso painel, com discussões muito proveitosas, eu acredito. E obrigada. A partir de 2h30, voltamos com os painéis. Obrigada a presença da mesa.